A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 7, do tomo 2. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da partida do Egito até a chegada a Nazaré. A ordem de retorno. Morto Herodes e cessado inteiramente o morticínio dos inocentes, agradecia ao Pai que com tão elevada providência se dignara pôr termo àquela ingente perseguição. O dileto Pai ordenou-me então que voltasse a Nazaré, minha pátria, querendo que eu estabelecesse ali residência. Adorei as ordens divinas e agradeci-lhe a enorme bondade de se dignar chamar-me novamente do exílio e fazer-me voltar à pátria em semelhante ocasião. Supliquei-lhe que, pela mesma bondade, se dignasse reconduzir a si aquelas almas que, exiladas do paraíso por causa da culpa, vivem no meio de seus cruéis inimigos e estão na escravidão do demônio. Por graça particular, não só a chamasse de novo de tão mísera escravatura, mas além disso, lhe tirasse todas as ocasiões e os impedimentos que se interpõem para obstacularizar-lhes o retorno à amizade com ele e ao estado de vida perfeita. O Pai prometeu-me fazê-lo, e de fato executa com providência paterna, enquanto muitas almas deixam a escravidão do demônio e do pecado por essa divina providência. Muitas, contudo, não o fazem, visto que efetivamente não o querem. Agradeci ao Pai por tudo que se dignara dispor em proveito e para a salvação de meus irmãos. Alegrava-me muito por aqueles que retornam à sua amizade e à verdadeira liberdade de filhos diletos. Sentia ao mesmo tempo grande pesar por aqueles que preferiam permanecer na própria miséria da escravidão. Via tudo isso. Oferecia esta minha alegria e este meu pesar ao Pai, e em virtude do que eu sentia, pedia-lhe se dignasse dar àqueles que se convertiam nova graça, a fim de não mais se afastarem dele. Aqueles que permaneciam em mísera escravidão, se dignassem chamá-los novamente com voz mais poderosa e auxílios mais válidos, usando também para com quem não dava ouvidos ao amoroso convite e à paterna providência, as violências e os castigos próprios para fazê-lo cair em si mesmo e fazerem por causa das ameaças e para se libertarem dos castigos o que não queriam fazer por amor. Vi que meu Pai tudo fazia bem com grande misericórdia. Vi ainda a obstinação de muitos que não teriam dado ouvidos nem aos benefícios nem aos castigos. Sentia grande pesar. Consolava-me, porém, porque muitos se converteriam do próprio erro e retornariam ao Pai. Por este motivo agradecia de novo ao Pai. Tendo-me ele já assinalado sua vontade acerca de minha partida daquela nação, transmiti a este respeito aviso a José por meio de um anjo. Louvei e adorei essa paterna providência e disposição divina e pedi-lhe que se portasse de modo semelhante com meus irmãos. Ao querer mais uma vez chamar ao estado de graça alguma alma por divina misericórdia e fazê-la retornar à sua pátria, que é o paraíso, prevenisse a quem a pudesse ajudar e fazê-la voltar a ele, fizesse com que as divinas inspirações que executasse sua vontade, como fez José, que logo me reconduziu a Nazaré para cumprir a vontade divina. O Pai prometeu-me fazer tudo isso e eu lhe rendi as devidas graças, também por parte de meus irmãos. Alegria e conformidade de Maria e José. Ouvida a ordem divina, José logo preveniu a sua esposa e juntos se alegravam por terem de retornar à pátria. Renderam graças a meu Pai
e com a mesma conformidade com que haviam recebido a ordem de partir de sua pátria, receberam a ordem de voltar para lá. Coisa semelhante fiz eu em relação ao Pai, e ofereci-lhe a pronta obediência deles e a conformidade de sua vontade, unidas às minhas, e pedi-lhe que, em virtude delas, se dignasse inserir no coração de todos os meus irmãos semelhante conformidade em todas as coisas, tanto prósperas como adversas. Suplicava-lhe que recebesse minhas ofertas em suplência por aqueles que não sabem acomodar-se ao querer divino e só obedecem e se conformam com a vontade divina no que lhes satisfaz, mas nas coisas adversas se portam com grande dureza e não querem submeter-se às disposições divinas. Meu Pai acolheu com grande contentamento estas minhas ofertas e recebeu a satisfação relativa àquela dureza e pouca conformidade de meus irmãos. Fez-me ver ainda como por aquelas minhas súplicas e ofertas daria a todos os meus irmãos nova graça para se poderem conformar em tudo com as suas divinas disposições e obedecerem prontamente à sua vontade. Eu já via que muitos se serviriam da graça, agindo virtuosamente, portando-se como filhos obedientes e submissos à vontade do Pai Celeste. Disso me alegrei muito, agradeci ao Pai e impetrei-lhes graça maior. Vi ainda que muitos se mostravam nessa questão cada vez mais duros e pertinazes, sem dar importância alguma à graça concedida por meu Pai. Afligia-me por isso e rogava ao Pai que retirasse de mim a satisfação devida por causa da dureza deles. Suplicava-lhe que usasse de misericórdia para com eles, não desistisse de dar sua graça, para que, prevenidos por ela, finalmente se rendessem à sua vontade e às divinas disposições. O Pai prometia-me fazê-lo para consolar-me naquelas aflições. Na verdade, muitos, por fim, reconhecendo seu erro, emendar-se-iam e entregar-se-iam a tudo o que a respeito deles dispunha o Pai. Agradeci-lhe mais uma vez por esta nova graça e misericórdia que usava para com eles por minha causa. Bendizia-o e louvava a sua infinita bondade em condescender em tudo o que eu reclamava dele para benefício de meus irmãos e para a sua maior glória. A despedida. Antes de partir, a querida mãe e José se despediram de alguns amigos. Frequentemente vinham visitar minha mãe para serem por ela instruídos, atraídos pelo odor de suas raras virtudes. Não podiam apartar-se dela. A querida mãe os confortou, animou e exortou à perseverança na adoração do verdadeiro Deus e firmeza na fé ensinada por ela. Assegurou-lhes contínua proteção e pediu-me que os abençoasse e impetrasse-lhes de meu Pai as graças necessárias à eterna salvação. Fi-lo com todo amor e benignidade. Desfaziam-se em prantos os seus corações, vistos que, iluminados por luz superior, reconheciam de algum modo o grande mérito da querida mãe e, sabendo que não a teriam mais para sempre, não podiam consolar-se e aceitar tamanha perda. Ofereci ao Pai aquelas lágrimas e aflição de seus corações e pedi-lhe se dignasse consolá-los e assisti-los sempre de modo particular. Roguei-lhes ainda se dignasse conceder idêntico sentimento a todos os meus irmãos em ocasiões semelhantes, tendo reconhecido de que hão de perder sua santa graça e a minha querida mãe, por meio do pecado, sintam aquela dor e arrependimento que verdadeiramente devem sentir. Com isso chegassem a livrar-se de tão grande desgraça, isto é, conhecendo o mal, possam libertar-se dele
e não ficar privados de sua graça e de sua proteção e da proteção de minha querida mãe. Pedia-lhe se dignasse ter cuidado particular de toda aquela nação, uma vez que eu havia estado ali todo aquele tempo e em vista da caridade de alguns deles para comigo, se dignasse iluminá-los e fazer com que se convertessem e reconhecesse o verdadeiro Deus. Supliquei ainda não permitisse que aquela casa onde havia habitado fosse receptáculo de seus inimigos. Tendo sido já consagrada e santificada pela minha permanência, ficasse sempre no estado em que eu a deixava, e todos os que lá entrassem fossem iluminados e ficassem persuadidos das verdades eternas. Os que lá ingressassem com fim reto fossem confortados e animados à perseverança na fé. O fiel se convertesse, e a quem queria ficar na infidelidade não lhe fosse permitido ali entrar. Tudo me concedeu o Pai. Obtido isso, pedi-lhe ainda que se dignasse conceder graça idêntica a todas as almas nas quais estabeleci morada, isto é, que se tornassem incapazes de dar asilo ao inimigo, o pecado já estando santificadas por minha contínua permanência nelas. Quem tratar com as mesmas, fique iluminado e confirmado na fé e na verdade, de maneira a poder afirmar: esta alma é verdadeiramente habitação de Deus, e nela se encontra a graça divina. Instrua-se com a palavra dela e aprenda através dos seus exemplos. O Pai amoroso prometeu-me fazê-lo com grande liberalidade. Efetivamente não deixa de realizá-lo, enquanto uma alma fiel, onde estabeleci morada, por meio da graça e do amor, se torne um consolo, serve de exemplo para todos, ilumina qualquer um que trate com ela, e persuade-a, porque verdadeiramente aquela alma é trono da sabedoria divina e nela habito. Se muitas, depois de terem sido durante longo tempo habitação minha, são ocupadas por meus inimigos, isso sucede porque elas efetivamente o querem à força, e não porque meu Pai não lhes conceda graça para se conservarem no estado no qual, por sua infinita bondade, as havia colocado. Ao ver que muitas haviam de cair, sentia dor insofrível e ofereci este imenso pesar ao Pai, suplicando-lhe que, em virtude deste, se dignasse iluminá-las para que conhecessem o próprio erro. Lhes desse simultaneamente tanta graça que pudessem voltar ao primitivo estado. Por ser-lhes coisa muito difícil de conseguir, fiz novas instâncias ao Pai e roguei-lhe com súplicas reiteradas, de modo que finalmente concedeu o querido e benigno Pai, e prometeu-me quanto eu lhe pedia, apesar de que muitos abusariam desta nova graça. Agradeci-lhe por aqueles que a aproveitariam e supliquei-lhe ter piedade das míseras que dela abusavam. Agradece ao Pai. Bênção. Havendo chegado o dia marcado para a partida, pus-me de joelho em terra. Juntaram-se a minha dileta mãe José, e assim agradeci ao Pai todas as graças que naquele lugar me havia dispensado, os cuidados paternos que me dedicara a mim, à querida mãe e a José, por sua providência em conservar-nos e governar-nos com tão grande amor. Agradeci-lhe por todos os benefícios que havia feito àquela nação por meu intermédio, e como já se cumpria a sua promessa de chamar-me ao Egito para salvar aquele povo. Roguei-lhe dar paterna assistência a todos aqueles que criam nele e conceder-lhes tanta virtude e graça que pudessem converter
os outros e reconduzi-los à adoração do verdadeiro Deus. Agradeci-lhe ainda em nome de todos daquela nação, por se ter dignado mandar-me para lá, a fim de habitar no meio deles. Desconhecendo eles o benefício singular, deixavam de dar a meu Pai a devida glória, faltando ao conveniente agradecimento. A isso supri por parte de todos. Recebeu o Pai minhas ofertas e condescendeu aos meus rogos, prometendo-me o que lhe pedia, mostrando ter por meu intermédio todo o agrado a que almejava, declarando-se satisfeito em relação a todos os meus irmãos por aquilo que eu fazia em nome e lugar deles. Pedia-lhe a bênção como filho, em tudo submisso e obediente. Rogava-lhe abençoasse minha querida mãe e seu esposo José. Fê-lo com plenitude de sua graça. Obtido isso, roguei-lhe se dignasse realizar coisa semelhante em favor de todos os meus irmãos, quando se encontrassem em idêntica situação, isto é, cumprissem a sua vontade e obedecessem às suas ordens. Por ele abençoados, tudo lhes sairia com perfeição e executariam a vontade do Pai perfeitamente, para sua maior glória e proveito deles, e para alcançarem o prêmio preparado aos verdadeiros obedientes e aos que praticam as suas obras com toda a perfeição requerida. O Pai prometeu-me realizar tudo isso e com grande liberalidade. Daí quem se mostra esquivo à obediência e à execução de sua vontade fica privado de sua bênção, como ainda do prêmio, e causa desgosto a meu Pai, o qual não deve ser desgostado nem contristado, seja o que for que possa acontecer no mundo. E ainda a custo da própria vida, devem meus irmãos obedecer-lhe em tudo, agradar-lhe pela prática perfeita daquilo que ele requer. Via, porém, que muitos nisso falhariam, sentia grande pesar e oferecia em suplência minhas ações, nas quais muito se comprazia o dileto Pai. Agradecia-lhe por essa complacência, como também agradecia-lhe em lugar daqueles que não lhe dão prazer e executam perfeitamente suas ordens e divinos mandamentos. Por aqueles que lhe dão prazer, e executam perfeitamente suas ordens e divinos mandamentos. A partida. Chegada a hora da partida, tomou-me a dileta mãe pela mão, junto com José. Saímos daquela cidade sem qualquer provisão, mas só confiados na providência de meu Pai. Havendo saído da cidade, voltei-me para trás e, alçando a destra, abençoei-a, suplicando ao Pai confirmasse sobre ela a bênção que lhe dera, e de novo lhe a recomendei. Começando a viagem, disse à querida mãe que cantasse um novo cântico de louvor e de ação de graças ao Pai. Logo começou a cantar tão suavemente, com tanto gosto de meu pai, meu e de José, que caminhamos um grande trecho da estrada sem sentirmos cansaço algum. Ofereci estes cânticos ao dileto Pai e pedi-lhe que, por aquela sua e minha complacência, se dignasse dar a todos os meus irmãos tanta graça que, ao ouvirem os louvores divinos, ficassem consolados no íntimo e não sentissem cansaço no seu serviço. Assim se animem cada vez mais à fadiga e a todas aquelas ações que em seu serviço lhes possam trazer tédio e cansaço. O Pai prometeu-me fazê-lo, embora em muitos não cause este efeito a graça que ele lhes comunica, porque a intenção deles não é inteiramente sincera, a vontade está manchada de amor próprio e o motivo de agir não é só para a glória e o serviço de meu Pai. Em consequência, não sentem aqueles efeitos admiráveis que a graça divina costuma causar numa alma verdadeiramente fiel. Combinam o passo. Andava minha esposa, embora muito pequenino,
com passo igual ao de minha mãe e José, enquanto eles se acomodavam à minha fraqueza de criança e eu à sua condição. Esforçava-me para segui-los. Oferecia ainda isso ao Pai, e embora fosse uma coisa em si mínima, era contudo muito grande, porque feita por mim, estando em minha humanidade, unida à divindade, qualquer obra minha, apesar de mínima, era de mérito e valor infinitos. Pedi ao Pai que, em virtude daquela união que procurava obter, acompanhando-me aos passos da Divina Mãe e de José, se dignasse dar graça e virtude a todos os meus irmãos e fazer cada um deles se acomodar à vontade de outrem naquelas coisas que são para sua glória e gosto. Fazer com que cada um deles se acomode à debilidade e à fraqueza do irmão enfermo e débil, e que este se esforce o mais possível para seguir a robustez de quem é mais forte e válido do que ele. Assim unidos, acomodando-se um à condição do outro, sirvam ao Pai com paz e tranquilidade de espírito e cheguem ao fim visado à aquisição da glória eterna. Via que nisso muitos falhariam e pedia com grande instância ao Pai que inserisse em seus corações esta bela virtude e união, da qual depende todo o proveito que deve uma alma tirar do serviço divino. Se faltar essa virtude, tudo falta. O Pai me prometia fazê-lo, mas eu bem via que muitos e muitos haveriam de falhar. Deixar-se-iam enganar nisto pelo amor próprio e pelo inimigo infernal, que com todo o seu poder se afadiga e empenha por abolir do mundo essa virtude de caridade e união com o próximo. Pedia-o com mais instância ao Pai e oferecia-lhe o pesar que experimentava, o qual na verdade era muito grande, porquanto este é um vício assaz contrário à virtude e àquilo que eu viera ensinar. Meu pai aceitava aquilo que eu fazia e oferecia-lhe com grande amor. Mostrava-se pronto a dar a todos nova graça em troca com aquilo que recebia de mim e aplacava-se. Os meus irmãos muito o excitavam à ira pela pouca caridade e unanimidade entre si, pois não queriam compadecer-se mutuamente, nem suportar com a fraqueza do outro, enquanto meu pai suportava inúmeras faltas, imperfeições e defeitos de todos, e acomodar-se à vontade deles, nas quais que lhes são proveitosas. Pedia-lhe ainda se dignasse conceder luz a todos para reconhecerem essa verdade, e assim, a minha imitação, soubessem acomodar-se e concordar entre si. Muito mais se animassem a fazê-lo ao ver que não só não desdenhei praticá-lo, mas cumpri-o com todo gosto, amor e resignação, e isso por amor deles e para deixar-lhes um exemplo perfeito. Rogava ao Pai abençoasse e desse nova graça a todos aqueles que me tivessem imitado. Tinha a todos presentes, olhava-os com amor e impetrava-lhes muitas graças e, em particular, a perseverança final nesta como que em todas as outras virtudes. Meu pai benignamente me concedeu e agradeci-lhe por parte de todos, também por aqueles que ainda não tinham o ser e depois de o haverem tido, muitas vezes faltam neste ponto. Por isso supri a omissão de todos. Ficou meu pai inteiramente satisfeito. As bênçãos de Jesus. Prosseguindo assim nossa viagem,
Ia dando a bênção a todos os lugares por onde passava e pedia a meu pai se dignasse fazer com que aquelas estradas e campos fossem habitados por pessoas que lhe dessem muita glória. Lá o servissem fielmente, imitassem a minha vida e praticassem as minhas virtudes. O pai prometeu-me fazer como efetivamente fez depois, enquanto, por seu particular impulso, muitos, tendo deixado o mundo com todas as suas comodidades e riquezas, se retiraram a estes desertos e campos para lhe levar uma vida mais angélica do que humana. E aqueles lugares se transformaram em escola de toda a virtude e perfeição. Quanto me alegrava, esposa minha, ao ver que nisso se realizaria a promessa de meu pai pelo pedido que fiz. De modo que eu, por gratidão para com o pai, prostrei-me por terra e, genuflexo, adorei-o e agradeci-lhe tamanho benefício. Orei por uma assistência e cuidado particular para com todos aqueles que ali fossem levados por impulso divino, com a intenção de lá fazerem sua morada em vigílias e penitências, para a glória de meu pai e imitação minha, a fim de depois conseguirem o prêmio prometido por meu pai, a quem deixar tudo para seguir-me e imitar-me. Supliquei-lhe ainda para todos o dom da perseverança, porque via que muitos haveriam de faltar quanto a isso por instigação do inimigo infernal, o qual, com várias espécies de tentações e muitas astúcias, se empenharia em fazê-los retroceder do o bem iniciado. Por isso rezei ainda a meu pai se dignasse frear a besta infernal, dar àquelas tanta luz que pudessem conhecer as suas astúcias e lisonjas e simultaneamente graça para superarem-nas. O dileto pai tudo me prometeu, como de fato realizou e ainda o vai executando, não deixando jamais de dar luz, graça e virtude àqueles todos que se acham em semelhante estado, a fim de que possam preservar-se das insídias e sibilos do inimigo tentador, que odeia ferozmente todos aqueles que se põem a seguir-me e a imitar-me, porque sabe quão grande é o bem que eles fazem e a grande recompensa que lhes está preparada, como ainda o dano e a ruína que esse inimigo advém pelas perdas que assim sofre. Por isso jamais repousa, sempre gira e reagira, e como cão raivoso tenta morder quem se opõe aos seus perversos desígnios. Mas, efetivamente, a imundíssima fera nada pode fazer se não lhe o permite meu pai. Assim, todas as suas fraudes e insídias servem a meus irmãos para aumentar-lhes o mérito e a glória, enquanto eles a superam e vencem com a graça de meu pai. Jesus nos braços de José e de Maria. Havendo caminhado um grande trecho, estava muito cansado. Percebeu-o minha dileta mãe enquanto participante de todos os padecimentos que sentia em minha humanidade. Ofereceu-se junto com José para levar-me sucessivamente nos braços. Aceitei para dar-lhes aquela consolação, uma vez que também eles estavam muito atribulados pela viagem. Consenti em primeiro minha querida mãe me carregasse nos braços por algum tempo, depois José, no intuito de que, em tal ocasião, consolar uma e outro. Roguei, portanto, ao pai fizesse que não sentissem peso nem fardo algum, e ainda que eu os consolasse e revigorasse mais para poderem prosseguir viagem, pois estavam eles igualmente muito cansados e sem conforto humano. Havendo minha mãe me tomado nos braços, entendeu logo o favor da virtude divina que em mim habitava, e cheia de alegria e revigorada quanto às forças corporais,
ainda sem dar atenção a isso, sem sentir fardo nem peso, ao invés, com muita alegria e consolação. Depois de algum tempo, entregou-me a José, pois assim lhe ordenei. Operaram-se os mesmos efeitos em José, mas não com aquela sublimidade de efeitos de minha dileta mãe, que minha dileta mãe experimentava. Assim, tanto um como outra prosseguiram o caminho com regozijo, sem fadiga nem cansaço. Eu, no entanto, ofereci aquela caridade e amor a meu pai e supliquei-lhe se dignasse conceder graça idêntica a todos os meus irmãos, principalmente aqueles que se exercitam em semelhantes atos de caridade, isto é, todos os que, por amor de meu pai, querem assumir as fadigas insustentáveis para o próximo enfermo e débil e que, visando proporcionar-lhe refrigério e aliviá-lo nas tribulações, substituem-no nas fadigas ou em outras obras que o irmão não pode suportar. Por eles pedi ao Pai que, visto fazerem-no eles por amor seu e para imitar-me, desse-lhes graças para não sentirem fadiga ou tédio ou peso que a obra lhe possa trazer. Concedesse-lhes tantas graças que naquela ação a obra de caridade experimentassem muita consolação e conforto de espírito. E se aquilo que se faz por amor de uma criatura não causa enjoo ou tédio a quem ama, convém muito mais que as obras feitas por amor de meu Pai não provoquem tédio, fastio ou cansaço. Ao invés, encha-se a alma de celeste consolo espiritual, de virtude e força para praticar coisas cada vez maiores para a glória do Pai e para o proveito próprio e utilidade do próximo necessitado e angustiado. Tudo isso me prometeu fazer o Pai com particular cuidado e providência, como de fato vai realizando. Pode a respeito dar verdadeiro testemunho quem nisto se vai exercitando e verdadeiramente o faz por amor de meu Pai, sem outro interesse. Quem assim age não pode negar ter sentido todos aqueles efeitos que já mencionei. E se não os experimenta é por não ser a minha vontade inteiramente perfeita, nem o amor verdadeiro. Pois onde se encontra genuíno amor e boa vontade, encontra-se ainda tudo o que referi. Eu o impetrei de meu Pai, e ele, tendo-mo prometido, não pode falhar, nem falhará jamais. Via, porém, que muitos falhariam nisto, por aí misturarem fins peculiares, não inteiramente retos. Senti pesar por ver que não davam a meu Pai aquele gosto que lhe teriam dado se agissem com reta intenção, e também porque eles perdem o mérito da obra, e ao agirem não recebem o prêmio por eles esperado devido ao defeito inerente. Disto sentia pesar e rogava com grande instância ao Pai se dignasse purificar-lhes a intenção, aperfeiçoar-lhes a vontade, a fim de que, tendo-se fatigado, não fossem depois frustrados do prêmio preparado. Também nisso atendeu-me o Pai, e em verdade não deixa de insinuar continuamente ao coração daqueles que nisso se exercitam, que purifiquem a própria intenção e mantenham liberta a vontade de qualquer complacência, vaidade e outras que lhe possam fazer perder o mérito das próprias ações. Muitos deles aproveitavam e executavam quanto meu Pai sugeria-lhes com as divinas inspirações. Disto me alegrava e rendia graças ao Pai, impetrava-lhes nova graça e virtude, entristecia-me, porém, por causa dos que abusavam e não davam ouvidos à divina inspiração, mas seguiam seus ditames e falsas atenções. Para suprir-lhes a falta,
Oferecia ao Pai as minhas retas intenções, ao agir só para sua maior glória e por seu amor, e com isso vinha a dar-lhe aquela glória e satisfação que por estes últimos lhe era negada. Muito aprazia a meu dileto Pai tudo o que eu fazia, e frequentemente me dizia: meu filho amado e dileto, encontro em ti todas as minhas delícias e complacências, e de ti recebo toda a glória e honra que me negam as criaturas. E mais me alegro em ti sozinho do que em todas elas juntas, mesmo se fossem perfeitas e santas. Eu, ao ouvir essas palavras, experimentava na alma e também em minha humanidade o novo gládio pela complacência de meu dileto Pai. Oferecia-lhe este gáudio que experimentava e por ele suplicava-lhe não se irar contra meus irmãos delinquentes, mas suportá-los e sustentá-los com longanimidade e provê-los com seu amor paterno. Pedia-lhe por aquele gáudio e aquele prazer que ele experimentava em mim, que se dignasse consolar todos os meus irmãos aflitos e angustiados, no caminho da virtude, dos quais via muitos. O Pai digno e amoroso me atendeu, enquanto lhe pedi com todo amor e solicitude. Fiat.